existe diferença no processo terapêutico de quem acredita ou não em vidas passadas? Eu trabalho com todo tipo de pessoa que vem se queixar, que vem com sofrimento, inclusive evangélicos. E a pessoa não precisa acreditar que é vida passada. Simplesmente isso é um fato registrado em nossa mente. Independente de você acreditar, a técnica ela vai fazer efeito. Só que, dependendo da crença religiosa, a gente usa uma linguagem mais acessível, mais adaptada à crença religiosa da pessoa que está nos procurando. Então, é claro que para o espiritualista, a gente pode ficar muito à vontade e falar com termos como multiplicidade de existências, campo eletromagnético, espírito, energia. A gente pode usar esses termos. Sempre dentro da ciência, né, da física quântica, vai explicar muitos conteúdos desse. E aí, a gente vai falar para aquela pessoa que não acredita, a gente pode citar que isso é um conteúdo do inconsciente dele. E que pode ser até um conteúdo mais antigo, de outro momento do tempo, quer ele acredite ou não, vai funcionar. Essa liberação essa liberação do inconsciente dessas memórias, ela vai ser limpa e vai funcionar do mesmo jeito. E, junto com essas lembranças do passado, nós sabemos que nós vivemos em várias experiências, precisamos no passado lutar, defender a nossa terra, nossa família, sobreviver, isso sem nenhum tipo de julgamento. Então, quando a gente não age muito bem, ou quando a gente precisa agir nos defendendo e causando algum tipo de mal para alguém, isso gera gera uma consequência. Então, vamos dizer que numa batalha eu feri ou eu matei lá os 20 inimigos. Não necessariamente todos eles vão estar ligados a mim, mas pode ser que um ou outro. Então, essas questões também de ligação com outras mentes, com os desafetos do passado, também costumam aparecer. Na verdade, quando o cliente entra no consultório, ele já traz todo mundo. Todo mundo precisa de tratamento. E esses desafetos do passado, quando o cliente está em estado ampliado de consciência, eles costumam mostrar dentro da situação. E aí nós podemos fazer ali um trabalho psicológico mostrando àquela pessoa a causa daquela morte, a causa daquela situação, para que ele entenda, aceite e consiga se desligar do cliente, que na época era o fulano, a beltrana do passado. Então, por quê? Porque esse desafeto do passado, ou obsessor, numa linguagem espírita, ele aumenta os sintomas do cliente, ele atrapalha a vida do cliente, ele está ainda reverberando, produzindo questões, produzindo tendências. E quando acontece essa ampliação de consciência dos dois, funciona muito, porque o próprio cliente costuma dar um salto quântico no nível de entendimento, a nível de conscientização. Então, a psicologia transpessoal, com técnicas que a gente aprende, ela permite que todo esse emaranhado vá se desfazendo os nós, fazendo com que as pessoas se entendam e se desvinculem, independente do tempo. Porque se você consegue entender o porquê a sua mãe estava te rejeitando, a sua mágoa em relação a ela vai se desfazer.
Isso vai beneficiar você adulto hoje. Se você entende por que você agiu daquela forma lá no passado, você vai conseguir se perdoar, liberar aquele desafeto, e o desafeto vai também te entender, e esses nós vão se desfazendo. Então, a regressão do passado, regressão de memória, ela possibilita fazer com que muitos entraves da nossa evolução sejam retirados e ajuda e faz com que essa evolução espiritual na Terra ela possa ser muito mais leve e essa tomada de consciência ajuda nessa evolução espiritual, nessa evolução de existência, porque você vai pulando, vamos dizer assim, resolvendo questões e pulando etapas que talvez você ficasse ali rodando naquela situação por vários momentos, por várias encarnações. Então a gente consegue uma ampliação interessante, né? O que o objetivo da lembrança do passado permite? O que ela facilita? Entender a origem do sofrimento, liberar aquela emoção que não foi vivida, que não foi escoada e se repete no psiquismo, liberar aquilo de uma vez por todas, dissolver as sensações físicas, ou seja, a memória corporal, perceber o que eu continuo trazendo do passado que atrapalha a minha vida hoje, e no jeito de pensar, no jeito de sentir, de me comportar, e o que eu posso fazer de diferente daqui para frente, já que eu consegui me libertar daquele passado. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que pensar, como eu tenho que agir. Então, a pessoa ela começa a se sentir livre para fazer novas escolhas a partir desse estado de consciência ampliado que ela começou a ter. E o objetivo também é a reprogramação, como eu já falei antes.